Bom dia a todas, bem-vindas à Escola do Mestre para Mães. Muito bom estarmos mais uma vez aqui para estudarmos sobre o Mestre. Nosso objetivo aqui na Escola do Mestre é contemplarmos a Cristo para que possamos ser transformados à imagem de Cristo, para que a gente possa ensinar os nossos filhos seguindo o exemplo do Mestre, né? E hoje essa semana que passou, a gente fez o estudo 2, Amor que Renuncia. Nós estamos revisando os primeiros estudos, porque os primeiros estudos não foram gravados. Então, os estudos 1 a 6 não foram gravados. Na semana passada, a gente gravou o estudo 1, e hoje a gente vai gravar o estudo 2. Então, uma oportunidade para quem está aí desde o comecinho, revisar, né? E quem entrou depois pode acompanhar com a gente desde o começo. Nós temos estudado, então, a vida de Cristo e a didática de Cristo, com a ajuda do livro Desejado de Todas as Nações. Para quem não conhece, é esse livro aqui. E nós usamos também o guia de estudo. Nós temos o volume 1 e o volume 2, o nosso guia de estudo. Esse guia de estudo pode ser baixado no familiarizando.org, na seção de downloads. E ali tem algumas perguntas que ajudam a direcionar o nosso estudo, com base no livro Desejado de Todas as Nações e na Bíblia. Então, começando aí o nosso estudo 2, a gente tem uma pergunta muito importante, que ajuda a gente a entender por que que a gente está aqui na Escola do Mestre. Por que que existe a Escola do Mestre? Então, se você ainda não está com a sua Bíblia, corre lá para pegar, para acompanhar com a gente. Eu gosto sempre de ter a participação de vocês, não gosto de falar sozinha, não. A gente tem um momento, a partir das 6 horas, para um bate-papo, né? Então, das 5 às 6, a gente faz o nosso estudo, e das 6 às 6h30, a gente tem o nosso bate-papo de mãe aqui. Então, a gente grava até 6 horas. Então, quem quiser, quem não se sentir, não tiver problema de comentar enquanto está sendo gravado aqui, fica à vontade, tá? Enquanto a gente está fazendo o estudo aqui para fazer comentário. Aí, a partir das 6 horas, a gente para de gravar. Caso alguém queira fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência, né? E prefere que não seja gravado, então pode compartilhar a partir das 6 horas, tá bom? Bom, então a primeira pergunta é: por que nós devemos estudar a vida de Cristo? E tem alguns textos ali que nos ajudam a entender. Abre lá sua Bíblia em Hebreus 1:3. Vamos ver o que diz lá sobre esse assunto. Hebreus 1:3. Alguém achou aí? Pode ler? Hebreus capítulo 1, verso 3. Posso ler. Pode ler, obrigada. O qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso. Então, aí está falando do filho, né? Na minha versão, começa com a palavra o filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, aqui está dizendo que Cristo, Deus Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus Pai. Então, aqui já tem uma pista de por que que a gente deve estudar a vida de Cristo.
primeiro lugar, porque Cristo é uma representação, ele representa perfeitamente, né, uma expressão exata de Deus Pai, para que a gente possa conhecer Deus através dele, né? Próximo texto, 2 Coríntios 4, 4 e 6. Se alguém achar, pode ler. 2 Coríntios 4, 4 e 6. Ninguém achou? Eu vou ler aqui, então. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, aqui no verso 4, diz algo semelhante ao que a gente leu lá em Hebreus. Então, lá em Hebreus diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata de Deus Pai. E aqui diz que Cristo é a imagem de Deus. E no verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, aqui complementa a ideia, né? Diz que voltando um pouquinho no verso 4, diz que está falando do Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? É Satanás, né? Então, aqui diz que Satanás cegou o entendimento dos descrentes, para que as pessoas não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, Satanás cegou o entendimento das pessoas para que as pessoas não conheçam a Deus, né? Então, o caráter de Deus, depois do pecado, ficou obscurecido, né, pelo pecado. E então veio Cristo, que é a imagem de Deus, e para que nos mostrasse o verdadeiro caráter de Deus. Então, com o pecado, a gente não entende, como a gente viu no estudo anterior, né? Com o pecado, a pintura perfeita de Deus, né? Deus criou o mundo perfeito, mas essa pintura foi manchada pelo pecado. Então, a gente não consegue perceber, entender, conhecer perfeitamente o caráter de Deus, através da natureza, né? Através do mundo visível. Então, Cristo veio a este mundo para revelar o verdadeiro caráter de Deus, né? E então, esse é um dos motivos por que a gente deve estudar a vida de Cristo, para que a gente possa conhecer a verdade sobre o verdadeiro caráter de Deus. E lá em 1 Pedro 2, 21 diz o quê? O que você viu aí no seu estudo? Aqui na Escola do Mestre a gente compartilha, a gente troca ideia, na verdade, sobre o que a gente já estudou em casa, né? Então, eu sempre falo que o nosso objetivo principal aqui é o estudo pessoal, é a nossa comunhão pessoal a cada dia, no início do dia. E então, se alguém aí já fez suas anotações, pode compartilhar com a gente. O que mais que diz aí? Está lá em 1 Pedro 2, 21 e Filipenses 2, 5. Em 1 Pedro 2, 21, um texto muito importante, que diz assim: Por isso, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o quê para nós? O exemplo. Deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, Cristo veio revelar o verdadeiro caráter de Deus, o verdadeiro caráter de amor de Deus, né? Porque Satanás, Lúcifer lá no céu acusou Deus, dizendo que Deus era injusto, que Deus era arbitrário,
E Cristo veio mostrar a verdade, que não é bem assim. Então, Cristo dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, olhando para a vida de Cristo, a gente vê o verdadeiro caráter de Deus, que Satanás, que Lúcifer estava mentindo, que Deus é sim um Deus de amor, um Deus justo. E Cristo veio também aqui à nossa terra para deixar exemplo para nós, para viver uma vida exemplar, para que a gente siga os passos dele, para que a gente imite o exemplo de Cristo. Então, é por isso que nós estamos aqui, na Escola do Mestre, para seguir os passos de Cristo, para imitar a Cristo. E Filipenses 2,5 complementa essa ideia. O que diz lá? Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, aí diz, obrigada, aí diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, como que a gente vai ter o mesmo modo de pensar, como que a gente vai pensar como Cristo, se a gente não conhecer a Cristo? Então, a gente precisa estudar a vida de Cristo, é o que a gente está fazendo aqui, para que a gente aprenda não só a viver como Cristo, a ter atos como os de Cristo, mas também a pensar como Cristo, olha só. Porque a gente sabe que os atos são nada mais do que uma consequência dos nossos pensamentos, né? Um resultado dos nossos pensamentos. A gente é o que a gente pensa, a boca fala do que o coração está cheio, né? Não é o que a gente ele sempre diz, né? Ouve dizer. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, pensar como Cristo, para que a gente possa agir como Cristo. É por isso que a gente está aqui. E ali no capítulo 1, do Desejado de Todas as Nações, tem uma frase, duas frases, né, que escrevem isso que a gente falou agora. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Está lá no nosso guia de estudo, na página 9. Então, Jesus veio revelar Deus não só para nós, seres humanos, mas até para os anjos. Porque Lúcifer lançou uma dúvida lá no céu, antes de ele se tornar Satanás, antes de ele ser expulso do céu. E ficou uma dúvida ali no céu. Alguns anjos, primeiro metade do céu, né, se uniu a Lúcifer, depois alguns se arrependeram e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu junto com Lúcifer. Então, Lúcifer ficou aquela dúvida no ar, né? E Jesus veio aqui à Terra revelar a verdade, não só para nós, mas também para os anjos, para o universo. Cristo era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Olha só que lindo. Então, Cristo é a palavra de Deus viva, a palavra de Deus em pessoa. Então, através da vida de Cristo, a gente pode ouvir, a gente pode ver, pode ouvir o próprio Deus falando com a gente. Então, como é importante a gente estudar a vida de Cristo, né? E aí tem a segunda pergunta: por que Cristo é chamado de Emanuel? O que significa Emanuel? Está lá em Mateus 1:23, quem sabe? Deus conosco. Deus conosco. Então, Cristo é chamado de Emanuel, por quê? Porque Deus deixou o céu para ele vir mostrar o verdadeiro caráter de Deus, né? E ele veio aqui estar conosco. Então, através de Cristo, da pessoa de Cristo, Deus esteve conosco neste mundo. Então, é por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, né? E a terceira pergunta: quanto Cristo renunciou para estar conosco? João 17, verso 5. O que diz lá em João? João e Filipenses.
Vou ler aqui, Mari. Pode ler. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, será que Cristo é só um profeta que existiu aqui na Terra? Aqui diz que não, que Cristo, como a gente já viu nos outros textos, Cristo é o próprio Deus em forma humana. E aqui diz que Cristo deixou a glória que ele teve junto do Pai antes que houvesse o mundo. Então, Deus deixou tudo, deixou o céu, deixou a glória dele como Deus, né? Porque ele é Deus também. Ele foi uma pessoa, né? Cristo aqui na Terra, mas ele é Deus também. Então, ele deixou a glória do céu para estar aqui conosco. Incrível, né? Impressionante pensar nisso. É difícil a gente entender, mas é o que diz aqui. E lá em Filipenses, esse texto de Filipenses é muito especial. Aqui em casa a gente decorou esses versinhos aí, os versos 5 a 8 do capítulo 2, porque é um texto muito importante. Tem até uma musiquinha que ajuda a gente a decorar esse verso aí. Filipenses 2, 5 a 8. Então aqui diz que Cristo era igual a Deus Pai, e se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quanto sofrimento Cristo passou aqui nesse mundo por nós, né? E então ele se esvaziou dele, ele deixou o trono e a glória, deixou tudo, né, para trás, para assumir a forma de servo e nos se tornar semelhante a nós. Que humilhação, né? E chegou até a morrer por nós. Foi tudo isso que Cristo renunciou, abriu mão para estar conosco, né? E tem um verso ali também no capítulo, um texto ali no Desejar de Todas as Nações, no capítulo 1, que está ali no nosso guia de estudo, que diz assim, que a luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Então, respondendo aqui a pergunta 4, né? O que essa renúncia de Cristo nos ensina sobre Deus? E aí tem o texto de João 3,16, que a gente conhece bem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa renúncia de Cristo, Deus deixou tudo, deixou o trono e a glória, por quê? Porque Ele nos ama, porque Deus nos ama. E esse texto que eu li aqui do Desejado fala isso, né? Que o Calvário, a morte de Cristo, a vida de Cristo de abnegação, de humilhação, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo mostram que a lei do amor, que a lei da vida para a terra e para o céu é a lei do amor. Então, tudo que Cristo fez por nós revela o seu amor por nós, né? Então, hoje na natureza, a gente pode ver com o pecado, fica difícil a gente ver claramente o caráter de Deus, né? Mas, quando a gente estuda a vida de Cristo, a gente consegue entender melhor o verdadeiro caráter de Deus. Está escrito que a gente vai levar a eternidade inteira, né? Estudando o plano da redenção. Tem muita coisa que aqui nessa terra a gente não vai conseguir entender. Mesmo com a palavra de Deus, mesmo com a vida de Cristo, com o estudo sobre a vida de Cristo. Mas, estudando sobre Cristo, a gente consegue entender muito melhor o plano de Deus para a nossa vida, o amor de Deus por nós, né? E como mães, nós temos o privilégio e a responsabilidade de revelar esse caráter de amor para os nossos filhos, né? Assim como Cristo tornou a palavra de Deus, como aqui diz, né? Assim como Cristo era o pensamento de Deus tornado audível, ele traduziu, né? Veio aqui traduzir o amor de Deus para nós, nós precisamos fazer isso pelos nossos filhos.
Porque quando eles são pequenos, eles não conseguem, não dá simplesmente para a gente falar para eles, ó, estuda sobre Jesus, dá uma Bíblia na mão deles, né? Se vira aí. Não. Deus espera que nós, como mães, a gente represente Cristo para os nossos filhos. Então, Cristo representa o Pai e a gente deve representar Cristo, viver como Cristo, pensar como Cristo, para que os nossos filhos vejam o amor de Deus. Então, os nossos filhos, quanto menores eles são, mais dificuldade eles têm de entender o abstrato. E para eles, e para nós também, né? Deus é abstrato, né? Quantas vezes nós como adultos mesmo, já não sentimos a vontade de sentir Deus ali, aqui perto da gente, né? Tocar Deus, ver Deus. E os nossos filhos podem sentir Deus, ouvir Deus, ver Deus através de nós. Que responsabilidade, essa é a nossa missão. E a gente tem falado sempre aqui na Escola do Mestre sobre a verdadeira educação. O que é a verdadeira educação? Qual que é o objetivo, o propósito da verdadeira educação? Quem sabe, quem lembra? O objetivo principal da verdadeira educação, não da educação aí como a gente vê por aí, né, no mundo. Mas a verdadeira educação, qual que é o objetivo? A gente teve um estudo só sobre isso, sobre a verdadeira educação. O propósito da verdadeira educação é revelar, ou melhor, é imprimir o caráter de Deus nos nossos filhos, é restaurar a imagem de Deus nos nossos filhos. Então, Cristo, como a gente viu lá no texto, né, na Bíblia, é a imagem de Deus. Então, se Cristo é a imagem de Deus e a verdadeira educação tem como objetivo restaurar a imagem de Deus nos nossos filhos e em nós também, né? Porque quando a gente educa, nós também somos reeducados, né? Então, o que a gente conclui daí? Se Cristo é a imagem de Deus e o objetivo da verdadeira educação é restaurar a imagem de Deus nos nossos filhos, então a gente precisa contemplar a Cristo, a gente precisa estudar, a gente precisa imitar a Cristo. Senão não tem como restaurar a imagem de Deus nos nossos filhos, nem em nós, né? E é por isso que existe a Escola do Mestre, né? Então, de forma bem prática, trazendo para a nossa realidade de mãe, o que isso tem a ver com a gente? Isso que a gente acabou aqui de estudar sobre Cristo tem a ver com a maternidade? Como que, assim, de forma bem prática, como que a gente pode demonstrar esse amor abnegado para os nossos filhos? Como que a gente pode imitar a Cristo para que os nossos filhos vejam a Deus? Aqui no nosso guia a gente falou algumas coisinhas, né? Que podem ajudar a gente nesse processo aí. Uma das coisas que Cristo fazia, Cristo fez, né? Foi baixar o nosso nível. Então, ele deixou o nível dele, supremo, né? A glória dele para vir ao nosso nível. Ele não ficou lá de cima simplesmente mandando a gente fazer as coisas. Faz isso, está errado, corrigindo a gente. Como a gente, às vezes, faz com os nossos filhos, né? Então, é fácil a gente falar para os nossos filhos, tá errado, não é assim, e ficar falando de cima para baixo. Mas será que a gente tem se colocado no nível dos nossos filhos? A gente tem tido empatia com eles? Até, assim, literalmente, né? A gente baixar no nível da criança, agachar ali, né? Para falar, muitas vezes, é importante a gente desenvolver isso, né? Se acostumar a falar olhando nos olhos dos nossos filhos. E tem hora que a gente vai precisar fazer isso mesmo, a gente agachar e falar com a criança ali, na altura dela, né? Isso faz uma grande diferença para a criança. O que mais que a gente pode imitar de Cristo?
falar a língua da criança. Cristo veio aqui a este mundo, falou a nossa língua, para que a gente pudesse entender, né? Então, por causa do pecado, ficou difícil a gente entender a Deus. Mas através de Cristo, da vida de Cristo, é possível a gente entender melhor o que Deus quer nos dizer. E a gente precisa também aprender a falar a língua dos nossos filhos, né? Falar numa linguagem que eles entendam, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer o culto familiar, a gente precisa aprender a comunicar a palavra de Deus de uma forma que a criança entenda. Então, quanto menor a criança, mais recurso talvez a gente tenha que usar da natureza, assim como Jesus fez. Eu acho tão lindo a forma como Jesus ensinava, né, através de parábolas. Por que que Jesus ensinou através de parábolas? E mais para frente no livro a gente vai ver exemplos, né, de parábolas, porque fica mais fácil a gente entender, né? Então, Cristo mostrava em coisas concretas da natureza, do dia a dia, as lições que ele queria que a gente entendesse. E a gente precisa aprender a fazer isso com os nossos filhos também, falar na língua deles, né? Que mais que Jesus fez e que a gente precisa imitar? Aqui diz assim que a gente pode concretizar o amor em forma de palavras, de toques, olhares, sorrisos, tempo, serviço, cuidado. Então, como eu disse aqui, a criança tem dificuldade de entender o abstrato, né? Então não adianta simplesmente eu falar para a criança, eu te amo. Tá, o que que é amor? E outro dia eu fiz essa pergunta para as minhas filhas, para ter uma ideia do que elas entendiam sobre amor, né? Perguntei para minha pequena, você sabe o que é amor? Porque ela fala, né? Mamãe, te amo muito. E aí outro dia eu perguntei para ela, o que é amor? E aí perguntei para minha filha mais velha também. E é interessante ver a explicação das duas. A minha filha mais velha já deu uma explicação mais rebuscada, né? Mais elaborada. A minha filha pequena falou que amar é gostar, né? Então, conforme ela for crescendo, ela vai entender que amar é muito mais do que isso. E como que ela vai entender isso? Não simplesmente só de me ouvir falando eu te amo, mas principalmente ela vai entender o amor, o meu amor por ela e, consequentemente, o amor de Deus por ela, quando ela vir na minha vida, nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus toques, nos sorrisos, né, no meu semblante, no tempo que eu dedico para ela, no que eu faço para ela, né? Quando ela vê amor nessas coisas. Isso que é uma responsabilidade muito grande. E será que a gente tem representado bem a Deus no nosso semblante? Ou será que a gente vive com o semblante carregado, com aquela cara de estressada, tensa, ansiosa, irritada, impaciente? Será que a gente tem revelado o amor de Cristo, o amor de Deus no nosso semblante e no nosso tom de voz? Como é importante o tom de voz. Não sei se vocês têm percebido isso no dia a dia, mas o tom, às vezes só através do tom de voz, do nosso tom de voz, do tom de voz da mãe. E a responsabilidade da mãe é muito maior do que a do pai nesse sentido, porque a mãe está ali o tempo inteiro com a criança, né? O vínculo da criança é muito maior com a mãe, ou deveria ser, né? Esse é o natural, do que com o pai. Então, o tom de voz da mãe faz muita diferença para a criança. Não sei se você tem a mesma luta que eu, mas eu tenho dificuldade de ter um tom de voz baixo, suave. Minha tendência é falar mais alto. E a gente precisa aprender, educar a voz. Então, na verdadeira educação, a gente vê a importância da gente cultivar a voz. Até tem no material do Sunlight, não sei quantos conhecem aqui, no sunlightbrasil.com você encontra ali materiais baseados na verdadeira educação,
Uma das áreas, uma das disciplinas é o cultivo da voz. E como é importante para a mãe cultivar a voz, porque a gente vai revelar Cristo também através do nosso tom de voz. E se a gente não tiver um tom de voz adequado, se a gente não tiver um olhar adequado, se a gente tiver sempre aquele olhar de reprovação para os nossos filhos, se a gente não tiver palavras adequadas para os nossos filhos, a gente vai estar representando mal a Deus, representando mal o caráter de Deus. E muito infelizmente, como a gente viu ali já no estudo mais para frente, né? Agora a gente está voltando um pouquinho, no estudo 8, se eu não me engano, a gente viu que muitos jovens saem da igreja, se afastam de Deus, por quê? Pela incoerência dos pais, porque eles não veem o amor de Deus nos pais, porque os pais representaram mal o caráter de Deus para os filhos. Então, os filhos veem, através de nós, eles veem a Deus. Então, se a gente for autoritário, se a gente for crítico, se a gente for duro demais, é esse Deus que eles vão enxergar. Então, para eles, Deus vai ser assim. E o contrário também é verdade, né? Se a gente for aquele pai, aquela mãe frouxo, né? Que deixa fazer o que quer, eles vão achar que Deus é assim também. E eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim, estava comentando, né, sobre a visão que o irmão dela tem de Deus. E ela disse assim, o irmão dela falou para ela, o meu Deus é de boa. Querendo dizer assim, tipo, ele não é tão duro assim, não é tão exigente assim, não é bem assim, não preciso fazer tudo tão certinho, meu Deus é de boa. Por que será que ele teve essa visão de Deus? De um Deus liberal? Provavelmente porque os pais foram assim com ele. Então, olha que importância, né? Que responsabilidade que a gente tem como mães de representar Deus para os nossos filhos. E que mais? Como que a gente pode demonstrar esse amor abnegado aos nossos filhos? Eu coloquei aqui, abrindo mão do nosso próprio conforto. E assim, quando as crianças nascem, a gente já começa a experimentar isso, né? O bebezinho recém-nascido acorda ali várias vezes à noite. E quanta abnegação a gente precisa, né? Se a gente ficar preocupada com o nosso sono, a gente vai viver frustrada e estressada e irritada, né? Mas se a gente pensar no que Cristo fez por nós, o quanto ele deixou por nós, o que é o sono, né? Alguns minutos, algumas horas ali de sono perto do que Cristo fez por nós, né? Então, aqui eu coloquei também, né, que outra coisa que a gente pode fazer, deixar nossa própria vontade, as nossas próprias vontades. Então, durante o dia, às vezes a gente quer fazer algumas coisas e fica na expectativa, né? Às vezes a gente começa o dia naquela expectativa, hoje eu quero separar um tempo para eu fazer tal coisa. E aí passa o dia, acaba o dia, a gente não conseguiu ter aquele tempo, de repente termina o dia ali frustrada, porque não conseguiu ter aquele tempinho sonhado, né? 1 minuto que seja para descansar um pouquinho. Mas o amor de Deus é isso, é abnegação, né? Abrir mão das nossas próprias vontades e sem ficar reclamando. Porque às vezes a gente até faz as coisas para a nossa família, para os nossos filhos, mas fica lá reclamando. Mas está muito difícil. Estou muito cansada. Será que isso é amor? De verdade? A gente vê isso na vida de Cristo? Será que Cristo ficou assim? Viveu assim aqui na Terra? Que povo reclamão, que povo desobediente. Está muito difícil. Não. Está escrito que Cristo foi levado à cruz, ao matadouro, como ovelha muda. Cristo não vivia reclamando do sacrifício que ele estava fazendo. E a gente vive reclamando dos sacrifícios que a gente faz pelos nossos filhos?
O amor abnegado, representar o amor abnegado de Cristo, é parar tudo, largar tudo, às vezes, né? Não quer dizer que a gente vai fazer isso sempre, mas largar tudo, de repente, para brincar com a criança. Para mim, isso é dificílimo. Muito difícil mesmo. Largar o trabalho para passar um tempinho ali brincando com as minhas filhas. Isso é abnegação. Foi o que Cristo fez por nós. Ele largou tudo no céu para vir aqui com a gente, né? Vir estar aqui com a gente. Não só sofrer, mas se alegrar com a gente também, né? Vir aqui experimentar o que a gente experimentou, né? Será que a gente tem esse vínculo, essa intimidade com os nossos filhos? Parar tudo, de repente, para responder as perguntas infinitas dos nossos filhos, né? Alguns filhos falam mais do que outros, né? E eu tenho aqui 2 filhas diferentes. Uma é mais quietinha, a outra é bem falante, fala o dia inteiro, pergunta o tempo todo. Tem hora que eu fico assim, zonza de tanta pergunta, né? Tanto comentário, tanta história que ela tem para contar. E não é fácil, muitas vezes a gente está cansada na TPM, e a gente tem que ficar ali ouvindo, né? Respondendo perguntas, parar tudo de repente para corrigir os filhos, né? De repente a gente está lá na cozinha fazendo as coisas e as crianças começam a discutir lá no quarto. O que a gente faz? A gente faz de conta que não está acontecendo nada ou a gente para tudo e vai lá corrigir, não só brigar, né? Não brigar simplesmente, mas disciplinar. E disciplina é algo mais profundo do que simplesmente corrigir ou brigar, né? Foi o que Cristo fez por nós, né? Ouvir os nossos filhos, conversar com os nossos filhos. Será que a gente tem tido tempo para conversar com os nossos filhos? E às vezes as mães se sentem frustradas na maternidade e muitas não suportam a pressão, né? Desde antes de ter filhos, eu tinha um propósito de cuidar das minhas filhas nos primeiros anos, ficar com elas em casa. Eu sempre tive esse propósito, mesmo antes de ter filhos. Já tinha conversado isso com meu marido, mas quando eu engravidei, eu estava trabalhando fora. E não foi uma decisão tão simples, né? Largar o meu trabalho, estava bem, era um trabalho bom, que eu gostava, fazia o que eu gostava. Não foi fácil, assim, largar tudo para ficar em casa cuidando da minha filha. Foi mais fácil porque eu já tinha decidido isso antes de vir a criança. Mas não foi fácil. E foi mais difícil ainda depois que eu estava em casa já, com um bebezinho para cuidar e sentindo o peso da maternidade. E com depressão pós-parto. Quantas vezes ali eu chorei, realmente, literalmente, assim, me sentindo sozinha, incapaz, né, de cuidar daquela criancinha ali indefesa. Quantas vezes eu senti falta do meu emprego? Quantas vezes eu tive vontade de voltar a trabalhar fora, né? Mas eu tinha um propósito, né? O meu propósito era estar com a minha filha, era estar com a minha filha. Então, a gente viu aqui que Cristo veio estar conosco, Ele é Deus conosco. E talvez algumas mães não consigam realmente estar com os filhos em casa, estar o tempo todo ali com a criança, né? Mas é muito importante cada uma, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Cada um que sabe, né, onde o sapato aperta, sua dificuldade, suas lutas, mas cada uma tem que olhar para si mesma e perguntar, será que eu não posso passar mais tempo com os meus filhos? Meus filhos não estão precisando mais de mim do que eu tenho dado para eles? E não basta a gente estar em casa, porque eu tenho estado sempre com as minhas filhas em casa, né? Desde que elas nasceram, né? Nunca mais voltei a trabalhar fora. No começo eu até voltei a trabalhar, mas de home office, né?
em casa mesmo. E mesmo assim não consegui conciliar, porque cortava assim o meu coração, porque eu tinha que, meu trabalho eu sou editora e tradutora. Então, eu estava ali, eu tive que contratar uma pessoa que me ajudava na limpeza da casa, e nesse tempo que eu estava trabalhando em casa, ela ficava com a minha filha. Minha filha tinha o quê? 1 ano? Se eu não me engano, 1 ano, 2 anos. Minha filha mais velha. Mas o que acontecia? Eu estava lá no escritório, na minha casa, e fechava a porta. E aí daqui a pouco vinha minha filhinha, batia na porta querendo atenção. Isso me cortava o coração, sabe? Eu ficava pensando, como que ela vai entender que a mamãe dela está aqui em casa, mas não pode dar atenção para ela? Por que que minha mamãe está com a porta fechada? E depois eu tive que começar a fechar a porta, porque ela não sabia diferenciar aquele momento, né? Então ela simplesmente entrava no escritório e aí lá se ia a minha concentração, né? E eu comecei a fechar a porta do escritório, senão eu não conseguia me concentrar. E foram 6 meses assim, até que eu falei, não, chega, não dá mais. Foi uma decisão difícil para mim, a gente estava precisando de dinheiro, a gente tinha acabado de construir uma casa, estávamos com as dívidas da casa, e para mim aquele trabalho aparentemente foi uma resposta de Deus, mas depois eu vi que não, que o que eu precisava mesmo era ficar com a minha filha estava precisando de mim. E a gente tem que tomar no dia a dia decisões difíceis, né? Nesse sentido. E hoje, a cada dia, eu tenho que decidir, todo dia eu tenho que decidir estar com as minhas filhas. Não basta eu estar dentro de casa, porque eu posso ser uma mãe presente ali no lar, mas ao mesmo tempo ausente. Eu posso largar meus filhos brincando ou fazendo outras coisas na frente da TV e ficar lá na cozinha, trabalhando, limpando a casa, né? Cadê esse amor abnegado, né? Então, todo dia eu tenho que tomar essa decisão, várias vezes ao dia. Quando minha filha vem chamando, vem querendo atenção, está passando por um problema que para mim, de repente, não é tão grande, é uma bobeira, mas para ela é uma coisa muito importante, eu tenho que tomar uma decisão. E agora? Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo ou eu vou dar atenção para minha filha? É uma decisão, são decisões difíceis que a gente tem que tomar, né? E às vezes a mãe fica pensando, mas eu não posso negar a mim mesma, eu preciso me realizar profissionalmente, é isso que o mundo diz, né? Mulheres, vocês precisam se realizar profissionalmente. E às vezes nós mães, deixamos o lar, a missão mais importante que existe. Não tem missão mais importante, como a gente vai ver no estudo dessa próxima semana, não tem missão mais importante do que a missão da mãe, porque a mãe não está simplesmente, não está trabalhando com algo assim que vai passar, mas ela está modelando um caráter, e o caráter é para a eternidade, a única coisa que a gente vai levar para o céu, para a eternidade, é o nosso caráter. E quem que modela o caráter? A mãe. Então, não tem missão mais importante do que isso. E às vezes a gente troca essa missão tão nobre, tão elevada, que Deus nos deu, por coisas passageiras, por um prazer momentâneo, né? Ou por necessidades imaginárias. Então, e a gente fica achando que está se negando, se anulando, mas negar a si mesmo, como a Bíblia diz, realmente é necessário, mas não se anular. Negar a si mesmo não é se anular. Deus respeita a nossa individualidade, nosso livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade de escolha, Deus respeita essa liberdade de escolha, né? Mas Ele pede que a gente negue o próprio eu, ou seja, negue o nosso egoísmo, a gente anule o nosso egoísmo, não a nós mesmos. Então, negar o eu é se submeter à vontade de Deus, à vontade de um pai de amor. E o que Deus nos pede como mães? Que a gente esteja com os nossos filhos, que a gente represente bem o caráter de amor de Deus para os nossos filhos, né? Isso é abnegação, isso é amor verdadeiro, né? A gente se doar sem dó de nós mesmas, com alegria, sem ficar reclamando,
Amor, como eu escrevi aqui, né, no guia de estudo, amor é sacrifício voluntário. Então, fica aí a pergunta para a gente, quanto a gente é capaz de deixar para estar com os nossos filhos? Cada mãe precisa se fazer essa pergunta. E o desafio desse estudo aqui foi reestruturar a nossa rotina para passar mais tempo com os nossos filhos. Então, a gente, se necessário, colocar no papel mesmo cada coisa ali, para a gente ver como que eu posso ter mais tempo para os nossos filhos, porque geralmente a gente está em falta com os nossos filhos, geralmente a gente precisa passar mais tempo com os nossos filhos, né? E não sei, a Joyce, você conseguiria colocar aquele vídeo que eu passei para... Vou colocar aqui, sim, tentar aqui, pera lá. Tá. Tem um vídeo que a gente vai tentar colocar agora, que mostra a dificuldade que as mães muitas vezes têm de dedicar tempo para os filhos, porque a gente fica muito tempo no celular. Presta atenção, são 2 trechinhos desse vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, e depois eu passo o vídeo lá no grupo para vocês assistirem todo. Ensinar e aprender, depois do exemplo do motorista, a mente da mídia é impulsiva. A mente de Cristo, porém, é deliberada. Vemos isso na primeira infância, ao crescerem com videogames. Vemos também nas pesquisas, às vezes em nossos próprios filhos, e começamos a trabalhar com isso. A partir de agora, vou proibir mídias, só teremos um tanto desta e para esta idade. Muito bem, firmes, incrível. Pais, vocês estão fazendo um bom trabalho. E eu sei que pensaram nisso antes mesmo de chegar a esse seminário. Porém, o ponto cego que muitas vezes enfrentamos como pais é que só vemos a mídia dos filhos e nos esquecemos da nossa mídia. Sim, a nossa. Aqui estamos no telefone e as crianças ignoradas. Talvez o bebê esteja entretido brincando aqui. Ele está com seus brinquedinhos se divertindo. Eu só vou dar uma olhadinha no meu celular, rapidinho. Talvez eu tenha uma mídia social, uma notificação, e de repente segundos se tornam minutos, minutos se tornam em muitos minutos. Psicólogos analisaram esse comportamento e perceberam que nós não temos ideia de quanto tempo passamos no celular. E as crianças percebem isso, elas não estão alheias a nós. Aquele bebê que estava brincando com seu brinquedinho estava olhando para mim o tempo todo. Achei que ele estava completamente distraído, pensamos nós. Mas não, as crianças nunca se distraem de seus pais. Elas sempre o acompanham com os olhos. Vemos o olhar no rosto delas e essa falta de conexão. E eu aqui, preso a este aparelho. Veja a minha cara. E o que a minha expressão está comunicando ao bebê? Que você é amado, valorizado, eu presto atenção em você? Não, elas acabam não criando um vínculo de segurança conosco, e isso é extremamente importante. O vínculo de segurança é o modo pelo qual os nossos filhos desenvolvem a base para todo o resultado que buscamos, desde regulamento emocional até capacidade de atenção, inteligência, motivação, perseverança, curiosidade, caráter, espiritualidade, etc. Tudo o que estamos buscando. Queremos um laço seguro entre pais e filhos, que ajudará a aprimorar integralmente o desenvolvimento da criança. Esta imagem resume como muitos viram como o projeto original de Deus funciona? Pelo jeito, o pessoal da escola Waldorf já sabia disso. A doutora Catherine A. Steiner Adair fez uma pesquisa sobre como as crianças se sentem depois dessa desconexão. E ler os testemunhos das crianças é extremamente necessário, pois assim entenderemos corretamente como elas se sentem nesse ambiente artificial de suas casas em que elas não têm atenção. Portanto, lerei para vocês alguns testemunhos de crianças retirados desse livro, A Grande Desconexão. Não seria maravilhoso se tivéssemos uma grande desconexão da mídia, a fim de podermos reconectar os nossos lares? Infelizmente, o livro é sobre a grande desconexão entre os membros da família. Colin, de 12 anos, diz assim:
Para mim, fica muito claro que os meus pais estão viciados em seus celulares. E o meu pai com o computador dele também. Por exemplo, se meu pai estiver acordado à 1 da manhã, ele vai dar uma olhadinha no cachorro e voltar para o computador dele até às 5 da manhã. Parece que ele acha que é só 5 minutos, mas não é. E no dia seguinte ele fica exausto. Ângela, de 13 anos, diz: Sabe, eu queria que os meus pais entendessem que a tecnologia não é tudo. Parece que eles não percebem que tem uma família. Por que a gente não passa tempo juntos? Eles estão sempre dizendo: espera um pouquinho, vou ligar para o escritório para ver se está tudo certo lá. Carlos, de 13 anos, diz: Meus pais parecem que ficam hipnotizados quando estão no computador. Parecem que estão viciados nele porque ficam o tempo todo ali. Tyler, de 7 anos: Minha mãe nunca larga o celular no jantar. Ela está o tempo todo dando só uma olhadinha. Penny, de 7 anos, diz: Eu imploro para minha mãe, vamos brincar. Só que ela só fica no celular. Owen, 9 anos, diz: Uma vez meu pai ignorou minha mãe por uns 30 minutos, e daí eu sentei no teclado dele. Ele me mandou de castigo para o quarto. Eu só queria ajudar a mamãe. Eva, de 11 anos. Perdão, 7 anos. Muitas vezes em minha casa, quando os meus pais estão nos computadores deles, eu sinto como se eu não estivesse ali. Eles não me enxergam ali, eles nem falam comigo. Eles me ignoram o tempo todo e isso me deixa triste. Anabela, 7 anos. Meus pais estão sempre no celular e no computador. Eu me sinto sozinha, é muito triste. Quando meu pai está no celular, eu fico pensando assim: Alô, você lembra de mim? Sabe quem eu sou? Eu sou a sua filha. Você não gosta mais de mim? Porque não é o que parece. Parece que você só gosta do seu celular. Mas sabe, eu nem vou falar isso pra você porque não faz diferença. Só me faz sentir pior. Eu só imagino isso na minha cabeça. Vocês ouviram o clamor dessas crianças? O que vocês acharam dos testemunhos das crianças? Não sei vocês, mas sempre que eu ouço esses testemunhos, me dá vontade de chorar, de verdade. E, infelizmente, essa é a triste realidade. No nosso lar, muitas vezes, né? Não só em outros lares, mas essa é a realidade, muitas vezes, no lar de famílias que estão buscando dar verdadeira educação, que leva ao céu. Terrível, né? A Neia comentou aqui, terrível mesmo. É muito triste, a gente muitas vezes não se coloca no lugar da criança. O que aqui nossos filhos estão sentindo, o que eles estão passando quando eles veem a gente no celular ali o tempo todo. A gente dando mais atenção, muitas vezes, para um equipamento, para um celular, do que para os nossos filhos, que têm sentimentos, que têm necessidades, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse aparelhinho aqui vicia, né? E a gente às vezes se preocupa de não dar isso aqui para os nossos filhos, mas a gente fica nisso aqui o tempo todo, né? Às vezes a gente acha, como disse ali no testemunho, né? Vai ser só um minutinho, é só um minutinho, é rapidinho, e nunca é. Geralmente não é rapidinho. E a gente precisa... o que Cristo disse? Quando o olho te faz pecar, se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. E já teve vezes de eu ter que realmente cortar o mal pela raiz, né? Aqui, inclusive, na Escola do Mestre para Mães, a gente já fez detox digital, né? Uma vez aqui, todas nós, eu precisava fazer, porque eu vi que realmente eu estava precisando, minhas filhas estavam precisando desse detox digital, né? Eu dar um tempo do celular. E aí eu convidei as mães aqui para fazerem comigo detox digital, e muitas mães fizeram.
E já não foi só uma vez que eu fiz isso, algumas vezes eu fiz, porque eu vi que eu estava extrapolando no uso do celular. E passei algumas vezes, um período longo até, sem o celular, para eu reaver o meu domínio próprio, né? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Depois eu voltei, aí estava mais, conseguia assim, ter mais domínio próprio, depois do detox digital. Mas a tentação existe sempre, né? E mesmo depois que eu fiz isso, daqui a pouco já estava lá na tentação de novo, de passar mais tempo do que devia. Né? A Neia está dizendo que é libertador fazer isso, né? A gente passar um tempo sem celular. E se a gente tentar passar um dia sequer, uma semana sem celular, a gente vai ver quanto a gente é dependente desse negócio. Quanto a gente está viciado muitas vezes nisso aqui. Né? E a mãe que está sempre em casa, às vezes faz isso, fica mais tempo do que devia no celular, para suprir uma carência que ela tem, né? Às vezes se sente sozinha, quer conversar, mas eu quero conversar com adulto, aqui em casa só tem criança para conversar, né? E a gente dá mil desculpas às vezes, né? Mas isso é muito sério mesmo. E precisamos pensar, né? Parar para pensar sobre isso. Agora a gente vai ter nosso tempinho aí, nosso bate-papo. Convido vocês a estarem na próxima semana aqui com a gente, continuando o nosso estudo, né? O estudo 3. E se você você está ouvindo a gente agora, não está ouvindo a gente agora ao vivo, né? Está assistindo o vídeo, né? Venha participar aqui com a gente, para que você possa participar também do nosso bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, como é bom estarmos aqui na escola do Mestre, na escola de Cristo. Estamos aqui porque queremos imitar a Cristo. Queremos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, queremos ter os mesmos atos. Obrigada, Senhor, porque enviaste o teu Filho, não só para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados, mas também para viver uma vida exemplar. E nós queremos muito imitar a Cristo, Senhor, porque sabemos que não só um privilégio educar os nossos filhos, mas uma responsabilidade muito grande. Como estudamos hoje, temos a responsabilidade de representar o teu caráter para os nossos filhos. Que obra, que desafio tão grande, Senhor. Nos ajuda, por favor, porque muitas vezes temos errado, temos representado mal o teu caráter para os nossos filhos, muitas vezes não temos passado tempo suficiente com os nossos filhos, não temos tido o semblante apropriado, palavras apropriadas, palavras de amor, gestos de amor. Pedimos que o Senhor nos transforme à imagem e semelhança de Cristo, que o Senhor restaure primeiramente em nós, mães, a tua imagem, para que a tua imagem seja também impressa em nossos filhos para a eternidade. Permanece conosco, Senhor, neste dia. Sabemos que teremos grandes desafios hoje, assim como temos a cada dia. Haverá tentações, haverá desafios, mas sabemos que a tua graça pode nos dar a vitória e pedimos que o Senhor nos conceda essa vitória, a vitória em Cristo Jesus, que neste dia possamos ser mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.